O nosso correspondente de política em Israel, o professor Samuel Feldberg, traz um parâmetro político sobre os conflitos na região. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E finalmente os israelenses puderam dormir em paz. Na madrugada de sexta-feira entrou em vigor o cessar-fogo que encerrou 11 dias de combate entre as forças israelenses e os grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica. Agora falta fazer o balanço de quem foi vitorioso e quem foi o perdedor desse confronto. Em uma avaliação preliminar, temos um resultado semelhante ao de 7 anos atrás, quando em 2014 os combates duraram 50 dias. Uma boa parte do arsenal do Hamas foi destruído, alguns dos seus líderes militares foram mortos, um dos principais comandantes da Jihad Islâmica foi eliminado, mas isso não significa que o Hamas não terá condições de repor o seu poderio militar e, mais uma vez, dentro de alguns anos, desafiar os israelenses e tentar se impor como o principal ator do setor palestino. E talvez esse tenha sido o seu objetivo após o cancelamento das eleições para o parlamento palestino e para a presidência, que deveriam ter acontecido nestes dias. O Hamas demonstrou que é o defensor de Al-Aqsa, o defensor dos palestinos de Jerusalém, e durante todo esse período praticamente não se ouviu falar da autoridade palestina nem do presidente Mahmoud Abbas. Então, do ponto de vista do Hamas na arena política, eles certamente atingiram o seu objetivo. No campo político israelense, tivemos uma reviravolta. Às vésperas do início dos confrontos, havia expectativa de formação de um governo com a participação dos líderes Gideon Sa'ar, Naftali Bennett e Yair Lapid, com o provável apoio dos partidos árabes, e isso praticamente virou fumaça durante os confrontos entre Israel e os grupos terroristas. Naftali Bennett se posicionou contra a formação desse governo, principalmente em função dos choques entre árabes e judeus na sociedade israelense. Agora, tudo é possível na tentativa de formar um governo no período que ainda resta a Yair Lapid. E com o retorno do protagonismo de Netanyahu, agora a pergunta é: como se formará um governo que eventualmente não tenha Netanyahu como primeiro-ministro e possa incluir tanto os elementos da direita quanto os elementos de centro num governo que possa evitar futuras quintas eleições num período tão curto. Na semana que vem, talvez tenhamos alguma definição em relação a isso. Até lá!